Moisés é um dos personagens mais importantes da Bíblia, considerado o libertador do povo hebreu da escravidão no Egito e o líder que guiou os israelitas pelo deserto em direção à terra prometida. Sua história é repleta de feitos extraordinários e milagres, que o tornaram um símbolo de fé e coragem para milhões de pessoas em todo o mundo. O nascimento de Moisés. Êxodo 2, versículo 1-10. Moisés nasceu no Egito, em uma época em que o faraó havia ordenado a morte de todos os bebês do sexo masculino dos hebreus. Sua mãe, Joquebede, o escondeu em um cesto de junco e sua irmã o colocou às margens do rio Nilo, onde foi encontrado pela filha do faraó, que o adotou como seu próprio filho. Moisés cresceu na casa do faraó, mas sempre se sentiu ligado ao seu povo de origem. O chamado de Moisés. Êxodo 3, versículo 1-10. Quando Moisés já era adulto, ele presenciou um hebreu sendo espancado por um egípcio. Moisés matou o agressor e, temendo represálias, fugiu para o deserto, onde viveu como pastor por muitos anos. Foi lá que ele teve um encontro com Deus, que o chamou para liderar o povo de Israel na sua libertação da escravidão no Egito. As pragas no Egito. Êxodo 7:12. Moisés voltou ao Egito com a missão de libertar o povo hebreu da escravidão. Ele enfrentou o faraó e exigiu que ele deixasse os hebreus partirem. Quando o faraó se recusou, Deus enviou 10 pragas sobre o Egito, que afetaram tanto os egípcios quanto os hebreus. As pragas incluíram a transformação da água do rio Nilo em sangue, a invasão de rãs, a infestação de piolhos, a morte do gado, as tempestades de granizo, as nuvens de gafanhotos, a escuridão e a morte dos primogênitos. A saída do Egito. Êxodo 12:14. Depois das 10 pragas, o faraó finalmente concordou em deixar os hebreus partirem. Moisés liderou o povo de Israel em direção ao deserto, mas logo o faraó mudou de ideia e enviou seus soldados em perseguição aos hebreus. Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que os israelitas atravessassem a pé enxuto, e depois fechou as águas sobre os soldados do faraó, que se afogaram. A jornada pelo deserto. Êxodo 15:24. Após a saída do Egito, Moisés liderou o povo hebreu pelo deserto em direção à terra prometida. A jornada foi difícil e cheia de desafios, incluindo a escassez de água e comida, a ameaça de ataques de tribos inimigas e a insatisfação do povo. Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei com os 10 mandamentos e estabeleceu as leis e os rituais que regeriam a vida dos hebreus. Ele também escolheu e treinou líderes para ajudá-lo a governar o povo. A morte de Moisés. Deuteronômio 34. Moisés nunca chegou a entrar na terra prometida. Ele morreu aos 120 anos, no topo do Monte Nebo, depois de ter visto a terra à distância. Moisés foi um líder excepcional, que guiou o povo de Israel com sabedoria e coragem. Sua história continua a inspirar pessoas de todas as religiões e culturas até os dias de hoje. Conclusão. A história de Moisés é um dos relatos mais significativos da Bíblia. Sua vida é uma inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo, que encontram em sua trajetória de coragem, fé e liderança um exemplo a ser seguido. Moisés foi escolhido por Deus para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito e guiá-los pelo deserto em direção à terra prometida. Sua história é uma prova do poder e da graça divina, e de como a fé e a obediência a Deus podem transformar a vida das pessoas. A trajetória de Moisés é um exemplo que continua a inspirar pessoas de todas as religiões e culturas até os dias de hoje. Algumas referências bíblicas sobre a história de Moisés. Êxodo 2:14 conta a história do nascimento e da infância de Moisés, sua fuga do Egito e sua chamada para liderar o povo hebreu. Êxodo 15:24 relata a libertação do povo hebreu da escravidão no Egito, a jornada pelo deserto em direção à terra prometida e a entrega das tábuas da lei com os 10 mandamentos. Números 11:14 narra a insatisfação do povo hebreu com a liderança de Moisés e a punição divina que se segue. Deuteronômio 34 registra a morte de Moisés e sua importância como líder do povo de Israel. Atos 7, versículo 22-43. Este capítulo registra o discurso de Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja cristã, que fez uma defesa veemente da fé cristã perante o Sinédrio. Em seu discurso, Estevão faz uma análise da história de Israel desde os tempos de Abraão até a chegada de Jesus, destacando a importância de Moisés como líder e libertador do povo hebreu. Mateus 17, versículo 1-9. Neste capítulo, Jesus leva 3 de seus discípulos até o topo de um monte e lá é transfigurado diante deles. Durante a transfiguração, Moisés e Elias aparecem junto com Jesus e conversam com ele.
Isso mostra a importância de Moisés como figura central da tradição judaica e como profeta reconhecido também pelos cristãos. João, versículo 17. Neste versículo, o evangelista João faz uma conexão entre a lei dada por Moisés e a graça e a verdade que vieram por meio de Jesus. Isso sugere que a figura de Moisés é um importante antecessor de Jesus, que veio para trazer uma nova lei e um novo caminho para a salvação. Hebreus 11, versículo 23-29. Este capítulo de Hebreus é conhecido como a lista da fé, pois descreve vários heróis bíblicos que demonstraram grande fé em Deus. Moisés é mencionado neste capítulo como um exemplo de fé e coragem, que escolheu sofrer junto com seu povo em vez de desfrutar dos privilégios da corte egípcia. Além disso, outros livros da Bíblia fazem referência à história de Moisés e à sua importância para a fé judaica e cristã, como os livros de Salmos, Isaías e Hebreus. Por exemplo, o Salmo 90, atribuído a Moisés, é uma oração que reflete sobre a brevidade da vida humana e a eternidade de Deus. O profeta Isaías também faz referência a Moisés em vários momentos, destacando sua importância como líder e mensageiro de Deus. No Novo Testamento, a figura de Moisés é frequentemente citada como um exemplo de fé e liderança. O livro de Hebreus, em particular, faz uma análise detalhada da vida de Moisés e do seu papel na história da salvação, destacando sua coragem, fidelidade e perseverança em meio às adversidades. Gostou do conteúdo? Então não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Deixe um comentário com suas sugestões e compartilhe com seus amigos. Juntos, vamos continuar crescendo essa comunidade.